Hoje é quarta-feira, são 7h40, novamente acordei com mais uma palavra. E o Senhor, Ele soprava no meu ouvido. José foi igual ao pai, homem honrado que não se vendeu. E eu acordei e achei estranho, eu disse, oxe, Senhor, por que o Senhor está me falando? E Ele repetiu de novo no meu ouvido, José foi um homem honrado, que não se vendeu. E aí, eu fui ler novamente, eu já tinha lido a história de José do Egito, aquele que foi escolhido por Deus, né, para ser a segunda pessoa depois do faraó. José é aquele que livrou o povo, né, de Israel daquela terrível seca, daquela época de fome na terra terrível. José é aquele que foi vendido. Ele não se vendeu, ele foi vendido. E a história de José é muito linda, porque eu nunca vi tanta fé em um homem só. Em todo momento, José, em todos os sofrimentos de José acreditou que Deus era com ele e que Deus estava com ele. Em todo o tempo, eu creio que ele deve ter chorado, eu creio que ele deve ter se lamentado, eu creio que ele deve ter se rasgado, mas em todo o tempo, mesmo assim, com o choro, com o lamento, com a tristeza, ele não deixou de acreditar que Deus estava com ele e que Deus ia se levantar para poder fazer algo por ele e que aquilo tudo que aconteceu com ele foi propósito. Então eu vou ler lá no livro de Gênesis, capítulo 39, e vamos ver o que é que Deus tem para nós hoje, nessa manhã, amém? Gênesis 39, a partir do versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e homem próspero, e estava na casa do seu senhor. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e ele tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. Então ele o pôs por mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E é interessante que no versículo 2 ele diz assim, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E se você for lá ler mais na frente, em todo o tempo, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José, e que o Senhor nunca abandonou José, e que o Senhor era com José. E em tudo que José fazia, ele foi próspero. Em tudo que José pegava, José foi próspero. E eu fico assim, admirada de ver a fé desse homem. Em nenhum momento José se vendeu. Mas entre bens e tudo que Potifar, né, aquele homem, aquele capitão da guarda de Faraó tinha, esse homem era rico, era um homem de posição na linhagem real lá no Egito. Ele era capitão, ele tinha muitos bens, ele tinha tudo que ele queria, estava na mão dele. Ele era senhor. Mas em nenhum momento José deixou de acreditar em Deus, sendo vendido escravo, sendo escravo de um homem egípcio. José continua acreditando que Deus estava com ele, que Deus não ia abandoná-lo. Ainda que os irmãos dele, por inveja, por ciúme, tivessem tentado contra a vida dele, matar ele, queriam matar ele. Venderam ele como escravo por 20 moedas. Mesmo assim, eu vou imaginar que naquele momento José, ele deve ter ficado muito triste, ele deve ter ficado muito revoltado, ele deve ter ficado sem entender
Porque José, se você for lá ler nos capítulos anteriores do 39, que fala sobre a história de José, que José sonhava que ele era senhor dos irmãos. José era aquele filho amado, que Jacó amava tanto José. E o amor de Jacó era porque ele era um rapaz, um jovem obediente, era um jovem que estava sempre ali disposto, era um jovem que tinha fé, era um jovem que ouvia, né, todos os mandamentos que o pai contava do Senhor. Era um jovem que estava ali, ligado nas promessas de Deus, ligado no que o pai falava, ligado em tudo, relacionado a Deus, relacionado ao que seu pai dele viveu. E ele cria veementemente que Deus era Senhor, que Deus era quem regia a vida dele, que Deus tinha o controle da vida dele. Mas aconteceu um fato que eu acho que para homem é o pior, que é a questão sexual, né, do homem, né? Eu acho que isso para homem é uma das provas, sabe, que para mim, olhando a postura de um homem em relação à mulher, ela é uma prova ferrenha, é uma prova terrível. É uma mulher se insinuar para um homem, fazer de tudo para estar com aquele homem e aquele homem resistir. E foi o que José fez. Potifar, o senhor dele, deixou ele mordomo, dono de todas as coisas, dos bens que ele tinha, de tudo. Ele era um mordomo, ele era quem tomava conta, ele era o administrador de todos os bens da casa de Potifar. E Deus prosperava. E a mulher de Potifar, muito bonita, essa mulher, ela começou a se insinuar para José. E a Bíblia vai nos dizer que não foi uma vez só. Eu fico imaginando aquela mulher todos os dias, olhava para José e se insinuava para ele. Porque a gente sabe, eu sou mulher e eu sei disso. Você, mulher, você sabe disso. Você, homem, você sabe. A mulher, ela é sorrateira quanto a seduzir. E eu fico imaginando aquela mulher seduzindo José por muitos dias. Até ao fim, chegou um dia que na casa onde ela estava não tinha ninguém. E a Bíblia vai nos dizer que ele teve que entrar nessa casa para fazer algo, e era inevitável. E quando José entrou nessa casa, a mulher agarrou José e queria obrigar ele a se deitar com ela. E José disse: não, eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Primeiro ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, né? José se lembrou que, além dele não poder ser maldoso com o Senhor dele, que era Potifar, ele não poderia pecar contra o Deus dele. E aí ele sai correndo, evita o pecado. Porque José era homem. A Bíblia vai nos dizer que José era um homem muito bonito. Ele era uma aparência muito bonita. E José era um homem comum. Ele deveria ter desejos como qualquer outro homem normal. E eu imagino aquela mulher, ela não deve ter simplesmente agarrado ele com uma roupa muito recatada, muito... Eu fico imaginando, conjecturando, como dizem os grandes pregadores, que aquela mulher ela deveria estar de uma forma muito sedutora, quem sabe seminua ou nua mesmo. E aí essa mulher agarra a túnica de José. Aliás, a túnica de José cai, ela segura essa túnica e aí ela fica com tanto ódio dele porque foi rejeitada, que aí ela começa a gritar, a dar a entender que José tinha invadido aquela casa e tinha ido se aproveitar dela. E aí é onde José mais uma vez é provado. José é levado preso para as masmorras, junto com os presos do rei, do faraó. E mais uma vez a Bíblia vai dizer que Deus estava com José. E aí, lá na prisão, né, o carcereiro acha graça aos olhos Deus coloca uma visão, uma graça aos olhos do carcereiro. E aí o carcereiro
obviamente que não foi só a visão. José, ele não falava que ele era, ele praticava o bem. Ele, em todo tempo, ele dizia que acreditava, ele nunca negou o Deus dele, nunca. Em uma terra estranha, com um povo estranho, José continuava fiel ao Deus dele. Continuava fiel aos mandamentos de Deus. E não tem sacrifício melhor, maior do que você ser fiel a Deus em todas as coisas. Porque muitas das vezes a gente quer dizimar, quer ofertar, a gente quer fazer tudo, mas na hora de negar a nós mesmos, a nossa carne, ao nosso eu, ao nosso ego, a gente é infeliz nessa parte. E o que agradou Deus em José era isso. Era a fidelidade. Era a acreditação que José tinha em Deus, que por mais que José estivesse passando por aquelas provas, por aquelas lutas, ele ainda continuava acreditando que Deus estava com ele, que Deus em que ia na frente dele. Você imagina, irmãos, um homem foi levado, vendido como escravo pelos irmãos. Aí, vamos imaginar a cronologia desse tempo. Não foi algo que aconteceu entre ele ser vendido para os ismaelitas, né? E até o processo de Potifar comprá-lo, existiu um tempo. Ele não pegou, ele foi logo direto vender. Vamos imaginar que de onde ele estava até o Egito foi um tempo. E vamos imaginar que nesse tempo ele vendido como escravo, ele deveria ser muito maltratado. Porque naquela época ninguém tinha respeito com o escravo. E imagine agora, depois que ele foi vendido para Potifar, e para Potifar confiar nele e dar tudo isso. Esse homem deve ter sido mastigado muito. Mas em todo o tempo ele foi fiel ao Senhor dele, a Potifar, por amor de Deus. Porque Deus disse que é para a gente honrar, né, os nossos senhores. E em todo o tempo eu fico imaginando que não foi algo rápido, não foi algo que passou rápido. Eu fico imaginando o tempo dele de se tornar mordomo das coisas de Potifar. Não foi algo rápido, amados. Eu creio que nesse lugar deveria ter outros escravos, deveriam ter outras pessoas que imaginam eu, que deve ter invejado Moisés, José, deve ter invejado José. José deve ter passado por muitas coisas até Potifar confiar e entregar toda a casa dele, todos os bens dele, para que José fosse tomasse conta, mordomo. E aí, por fim, ele acaba sendo entregue por conta de uma endemoniada, né? A esposa. Ou foi propósito de Deus para que ele fosse levado lá para o cárcere, porque tudo que Deus faz é com propósito. E eu acredito que desde da venda dele, desde a inveja dos irmãos até a todos os acontecimentos, foi tudo propósito de Deus. Então Deus, ele é fiel, amado. Não perca a sua esperança. Continue acreditando, como José. Continue acreditando que Deus vai fazer algo na sua vida, que Deus vai fazer algo na tua casa, que Deus vai fazer algo com o teu filho. Continue acreditando, sendo fiel a Deus. Ainda que tudo pareça desmoronar, ainda que você tenha que ser levado escravo, que você tenha que ser pisado, continue acreditando, assim como José acreditou que Deus estava no controle da vida de José. E Deus vai ser contigo, Deus vai abençoar a sua vida em todo o tempo. Continue crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E José achou graça aos olhos de Deus em todo o tempo por conta dessa fidelidade. José era um homem temente a Deus, obediente. E lá, a Bíblia vai contar que José era quem tomava conta do cárcere. José pegou a confiança também. Imagine José preso em um lugar cheio de pessoas, ladrões, assassinos, né? Lá nesse cárcere lá do faraó. Imagine o que ele também não passou até pegar a confiança desse carcereiro, né? A gente lê, mas aqui já está resumido. Mas vamos imaginar que ele não pegou a confiança do carcereiro. Não foi assim, não. Entrou e o carcereiro olhou para ele. Não, deve ter existido um processo lá dentro. Porque o lugar que ele estava era lugar de preso, de assassino, de pessoas que eram fora da lei. E muitas das vezes deveria ter muitos ali que não eram fora da lei. Deveriam ter gente ali muito injustiçado. E a Bíblia vai nos dizer que José, ele administrou a carceragem.
os escravos que estavam lá, de tal forma que tudo que o cárcere se tornou um lugar habitável. Ele começou a limpar aquele lugar, começou a tornar-se aquele lugar humano. Imagine, amados. E aí um dia o padeiro foi preso, o copeiro, e aí esse padeiro sonha, e esse copeiro conta o sonho, e aí tudo acontece, é onde ele chega até Faraó. Mas eu não quero me alongar no restante da história. Eu só quero me atentar que José não se vendeu. Venderam José, mas José não se vendeu. José tinha todos os motivos do mundo para dizer assim: eu tenho motivos para estar chateado, eu tenho motivos para estar magoado, eu tenho motivos para vender a minha fé, eu tenho motivos para negar o meu Deus, eu tenho motivos de sobra para não acreditar em Deus de Israel. Mas José optou em acreditar que Deus era com ele, que tudo Deus estava fazendo, permitindo porque era a propósito. Deus fez maravilhas naquele tempo, mas tudo foi com sofrimento, amado. E é interessante que Jesus, nos evangelhos, vai nos dizer: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu estive aí, vamos conjecturar, eu estive aí em carne, e eu consegui, vocês também conseguem. E Jesus nos deixa que ele conseguiu e nós conseguiríamos. E ele disse que Deus disse que nunca deixaria a gente, nunca abandonaria a gente. Se a gente crer nele, se a gente confiar, se a gente depositar a nossa esperança, não se venda, amado, por nada. Continue acreditando, porque caminhar com Cristo é a melhor coisa. Segurar na mão de Deus, mesmo em tempos desfavoráveis, mesmo na tempestade, mesmo quando o barco está querendo afundar. A melhor mão que você tem é a do Senhor. Nunca se esqueça disso. José não se vendeu. José foi vendido, mas ele não se vendeu. José foi tentado, mas ele não cedeu a nenhuma das tentações. Muito pelo contrário, ele foi obediente até o dia que Deus colocou ele como governador do Egito. A segunda pessoa depois de Faraó. Amém? E toda essa história teve um propósito que foi para livrar o povo de Israel da fome. Amém? Deus lhe abençoe nesse dia poderosamente. Continue acreditando, não se venda. Não deixe que a luta venha trazer tristeza, mágoa ao seu coração. Continue acreditando que Deus ele é contigo, que Deus continua sendo fiel nos planos e nos projetos, apesar das lutas. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Você ficou aqui até agora. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Eu profetizo bênçãos, milagres, poder de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, em nome de Jesus. E os planos de Deus não vão ser frustrados. Amém?